O Verde, Pipo, o Verde se prepara para jogar amanhã contra o Chelsea, de novo na Filadélfia. Tem o desfalque do Murilo, que estava machucado, já era um desfalque. Não tem o Gustavo Gomes e não tem o Piquerez. Como o Palmeiras vai jogar, Fábio Piperno? Bom, o mais óbvio seria substituí-los, então, pelo Fux, que já entrou no último jogo, Mikael, e também o emocionante Vanderlan. Agora, já há quem diga que o Abel pode trazer algum tipo de surpresa para amanhã. Quem sabe não escalar o Vanderlan, tentar mais um zagueiro, correr o risco de jogar sem um lateral esquerdo, mas com 3 marcadores. Eu acho que, nesse caso, por exemplo, abriria, quem sabe, até uma vaga para o Facundo, que é um jogador mais forte na recomposição, aí talvez sacrificando o Maurício. Não sei se ele ousaria tanto. Não, peraí. Deixa eu entender. Aí mantém a linha de 4 atrás, tira o Maurício e põe o Facundo? Aí fica Na verdade, o que ele faria, Marília, em vez de colocar um lateral esquerdo, colocar um terceiro zagueiro. Mais um Naves. Então, Fux, Mikael e Naves. Aberto na esquerda fazendo Piquerez, é isso? Isso. E aí sacrificando o Maurício. Eu acho que é mexer demais na estrutura do time. Só que a gente já viu o Abel também fazer esse tipo de coisa, né? O Abel, por exemplo... Não acho que muda menos. Oi? Acho até que muda menos. Porque o Piquerez já faz isso, né? Ele é lateral, ele faz isso. Você vai colocar um cara que não faz lateral, mas acho que muda pouco a estrutura. Ele só vai ele passaria a ter esse terceiro zagueiro, né? E nessa configuração, Marília, ele voltaria o Estevão para o lado direito. Então ficaria o Facundo fechando um corredor, o Estevão no outro, o centroavante, o Rios mais um volante, e aí lá atrás com 3 zagueiros, o Giai de um lado, e aí o Naves entrando. O único problema desse jeito é que o Giai, ele precisa de ajuda, né? Ele não pode ficar sozinho ali. E aí, vocês, com o Estevão aberto pela direita, você faz o Estevão ficar marcando mais que jogando. Porque se você não tem um Aníbal para fazer a sobra do Giai, ou ajudar ele, dar mãozinha para ele, você vai ter que fazer o Estevão fazer isso, né? Ou então prender um pouquinho mais o Richard Rios. Eu também não gosto. Ele é um dos melhores armadores, todo-campistas do Palmeiras, Pipo. Então, eu não mexeria muito nessa liberdade que o Richard Rios tem. Para mim, ele é um jogador fundamental. Veja, o Abel já fez esse tipo de mexida, esse tipo de coisa. Não vamos esquecer aquela série... E se ele jogasse em 9, Pipo, como ele fez no Paulista? Na verdade, o 9 do Palmeiras não está fazendo tanta falta assim. Não, por que ele não faz como ele fez no Paulista? Só que no Paulista era o Maurício com o Veiga. Por que ele não faz o Maurício com o Estevão? É uma possibilidade também. Eu acho que, talvez, até pela questão da imposição física e tal, ele mantenha um 9 para ficar brigando lá com os zagueiros do Chelsea. Tal. Mas, assim, eu acho que ele deveria arriscar fazendo as substituições simples. Os 2 zagueiros por 2 zagueiros, troca lá o Piquerez pelo Vanderlan e vamos ver o que acontece. Quer dizer, entre esse risco e a experiência de mudar muitas peças, inclusive de posição e tal, eu correria esse risco. Eu tenho um pouco de preocupação com o Pedro Neto, Pipo, na marcação desse jogador. Se o meio de campo do Palmeiras ficar desfalcado de um jogador a menos, por conta de um zagueiro a mais, esse zagueiro a mais precisa ser um cara que sabe sair. Porque senão, se ele jogar entre as 2 linhas, o Pedro Neto, ele é um jogador muito perigoso. Ele é um jogador perigosíssimo. Eu, por exemplo, quando, enfim, você fala dessa possibilidade, a primeira imagem que me vem à cabeça, assim, é o gol do Yuri Alberto na final do Paulista. Ai, que coisa boa, que lembrança maravilhosa. Vamos falar um pouco desse gol. Hoje é um dia para esse tipo... Olha, enquanto isso, maravilhoso dia 16 de março de 2025, do segundo tempo, pelo lado esquerdo do ataque. Vamos, Pipo, vai. Vamos lembrar, Pipo. Então, a minha lembrança em relação a esse gol é pela inação do Mikael. Porque o Yuri Alberto chega para o Mikael e fala: Mikael, eu vou chutar, hein?
e eu vou cortar para dentro. Eu tava para o Vini, falando, vou chutar. É mesmo? Aí o Mikael fez mesmo? o quê? Virou. Pois é. Então, maravilhoso, que dia maravilhoso, meu. Eu queria morar naquele dia, vivendo naquele dia. Então, foi um dia assim, lamentável na carreira do nosso simpático Mikael, né? Eu acho que o problema do Palmeiras, os desfalques do Palmeiras, eles são preocupantes. O Chelsea também tem um desfalque do Caicedo, que também é um desfalque. É que o Palmeiras é um time muito difícil de ser batido. Essa é a história. O Palmeiras não se entrega, o Palmeiras é um time muito... Mas porque o Palmeiras tem um sistema defensivo muito... Tirando esse dia do Mikael, é muito difícil vencer o Palmeiras, porque o sistema defensivo do Palmeiras, ele tem engrenagens que, sabe, quando um vai, o outro fica, outro vai, e as substituições, elas não costumam pesar. Só que dessa vez são 3, Pipo. Então, será que ele não vai voltar com a Aníbal, então? Pelo menos para dar uma força. Eu não sei, eu não torço pro Verde, todo mundo sabe, mas vai me dando um negócio. Não tem o zagueiro 1, não tem o 2, não tem o lateral, não vai jogar com o primeiro volante, Piperno. Não dá, assim. Tem que pôr um lá, Piperno. O Aníbal, ele começou bem o campeonato, ele se contunde, entra o R. Martínez, que era o titular antes de começar o campeonato. Ou seja, não é 5, Pipo, ele não é 5. Nenhum dos dois, assim, é claramente o titular, né? Mas para esse jogo, realmente, talvez, até por essa questão de ter mexido muito lá atrás, o Aníbal, porque assim, o Aníbal Moreno, os dois são muito catimbeiros, assim, de chegar junto, mas o Aníbal Moreno, de fato, ele tem menos constrangimento de dar um bicão, de dar uma voadora. Não, sabe, o coração dá uma aliviada, senão fica o jogo inteiro num negócio assim. Ele tem menos chegada à frente. O M. Martínez tem um chute melhor de meia distância, tem um passe um pouco melhor e tal. Mas pelo menos, talvez, para o começo do jogo, dada aí essa questão dos 3 desfalques lá atrás, talvez o Aníbal Moreno possa ser alguém para, né, ajudar a dar um pouco mais de consistência a essa defesa, que pelo menos no começo vai ser muito cercada de dúvidas. Ele me lembra muito o que aconteceu ontem à noite. Você adoraria ter visto aqui, semifinal da Copa de Ouro, México e Honduras. É verdade. Eu vi, como assim? Eu vi até os Estados Unidos no outro dia. E lá nos Estados Unidos. Vejam só, 2 torneios internacionais de futebol no mesmo país, mas ok, né? Imagina a Polícia Militar de São Paulo saber. Nossa, 2 torneios aqui, a gente não pode fazer 2 jogos, porque os árbitros não podem se encontrar na rua. Não pode ter, tem que ter torcida única. Lá eles fazem 2 torneios, a NBA, o show da Shakira, todo mundo. No mesmo lugar. E aí para alerta meteorológico. Aliás, vou contar o Piperno no show da Shakira na África do Sul, em breve. Vai. Meu Deus do céu. Eu lembro. Shakira, no Soweto, na véspera do começo da Copa. A imprensa do Brasil toda em colapso no Soweto. Menos eu vi a Shakira pelo menos umas 3, 4 vezes lá. Olha, foi uma overdose. Mas a primeiro foi no show da véspera da Copa, certo? No Soweto, aqui foi o primeiro. Certo. Eu me lembro. Mas aí, o jogo tá lá, enfim, pegado e tal, não sei o quê, de repente, quebra um pau. Mas assim, sopapo, o cara, o eterno Ochoa, ainda tá na seleção mexicana, goleiro reserva agora, tá indo para a 6ª Copa do Mundo. Ele tava no banco, ele tava lá com um objeto de metal. Aí o hondurenho vai lá e fica bravo com ele, tenta dar um soco nele, aí os caras pulam em cima do hondurenho. Mas olha, uma confusão. Já falei, olha, se Marília Ruiz estivesse perto, ela... É legal, Pipo. Você já foi para o México? Tem coisa mais divertida que... Eu fui uma vez assistir aqueles telecats no México, que é uma bobagem sem tamanho, mas é super... É uma emoção. Você já viu? Não, isso aí eu não vi, mas uma vez eu estava lá em Guadalajara, de repente, um dia tranquilo e tal, ó, de uma hora do nada, assim, sai todo mundo correndo e alguém grita, Los Federales, Los Federales. Era a Polícia Federal deles, que passa assim em comboio, perseguindo não sei quem lá e tal. Eu falei, não, aquela luta livre mexicana é uma experiência de vida, sociológica, é muito divertido aquilo, Pipo.
É muito divertido. Aí, Agora, você escolhe alguém para torcer, obviamente, que eu não sei não ser competitiva. Fala, não, é só uma exibição. Eu falei, mas eu quero torcer para alguém. E o técnico de Honduras é o Reinaldo Rueda, ex-Flamengo, colombiano, que um dia trabalhou aqui no Rio de Janeiro. Né? Ah, grande. Ah, foi até o Corinthians quis, lembra antes O Corinthians quis. Quarta força? Aí ficou com o Carille mesmo, porque ele não quis ir pro Coringão. Ele não veio para o Corinthians porque ele tinha que fazer uma cirurgia. Aí ele foi para o Flamengo, chegou a duas finais e ele quase entra em colapso nervoso com o Muralha. É possível compreender. Ô, Pipo, bom, a gente falou como a gente acha que o Verde vai jogar, certo? E o Chelsea? O Chelsea vai mudar depois do susto que tomou com o Flamengo? Susto, amasso, trauma, tudo isso, viu, Miguel Costa? Ninguém quer falar só porque o Melvin tá fora, mas aconteceu tudo isso nesse Mundial, não acabou, não. Não, e susto contra o Benfica, né? Fez 1-0. Mas é que lá eles são tipo primos. Eu tô falando com os nossos fáceis latino-americanos sem dinheiro no bolso. Porque contra o Benfica fez 1-0, poderia ter resolvido o jogo, tomou o empate, depois o Benfica quase virou. Esse 4-1 foi um negócio muito enganoso, porque até a expulsão do jogador do Benfica estava 1-1. 1-1, prorrogação, e era jogo duro. Aí depois da expulsão, o Chelsea com um homem a mais e tal, liquidou o jogo. Eu acho que não vai mudar muita coisa, não. A questão é como é que ele vai repor a saída do Moisés Caicedo. O Moisés Caicedo para o Chelsea é mais ou menos o que o Richard Rios é para o Palmeiras. Né? Aquele jogador que, enfim, é o jogador completo de meio campo. Ele é alguém que dá suporte ao sistema defensivo, é importante na contenção, é rápido, tem bom passe, chegada à frente. É muito comum todas as jogadas de transição passarem por ele. Ele é um jogador que dá ritmo, que dá velocidade, e é óbvio que o Chelsea tende a se tornar, no meio-campo, pelo menos, um time mais burocrático, menos criativo do que foi até aqui. Ele pode até. Tem várias, obviamente, o banco do Chelsea farto. Pode pôr o Enzo Fernandes mais como esse jogador, né? Recuar um pouquinho o Enzo Fernandes. Talvez ele coloque aquele Lavia. Tem um outro que é um africano, como ele chama? Nome difícil. Pipo, me ajuda. Ogochuco? Uma coisa assim, que é um volante também. Isso. Pode ser o substituto. Bom, vamos ver se o nosso Chelsea... Né, Chelsea, por favor. Em nome do King... Né? O nome do Pode quê? ser King, o nome do King, em amor ao nosso rei Charles, né? Ele está satisfeito que tem um time inglês lá. Vamos representar o país da criação do futebol, não me deixa na mão, por favor, né? O cara que está falando enfim, jogador de nome difícil. Ogochuco, uma coisa assim. Olha, de acordo com os sites aqui que especulam as possíveis escalações, o Chelsea então jogaria no meio-campo com o Enzo Fernandes, né? Exatamente, o Lavia e o Delsbury Hall. Tá. E na frente. Aí é um pouco mais do mesmo, não muda nada. Aí não muda nada. Então, exatamente, na frente, mais ou menos o mesmo time. Lembrando que, dessa turma toda do Chelsea, o único remanescente do jogo de 2022 foi o Reece James, e no Palmeiras deve ser o goleiro Everton, porque o Gomes e o Piquerez, que são outros dois remanescentes, fora, e o quarto remanescente, que é exatamente o Veiga, que foi quem fez o gol do Palmeiras naquele jogo, né? Enfim, hoje está no banco.